Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da capacitância. Nessa aula nós vamos procurar entender o que é um capacitor e vamos aprender a calcular a capacitância de capacitores com geometrias distintas. E aí, vamos lá? Vamos iniciar nossa aula nos fazendo a seguinte pergunta: o que é um capacitor? E para responder essa pergunta a gente vai imaginar duas situações. Fazer então uma analogia, tá certo? Imagine que nós tenhamos uma torneira e através dessa torneira está fluindo água. O que acontece com esse fluxo de água quando nós fecharmos a válvula dessa torneira? O fluxo de água, claro, vai ser cessado instantaneamente. Agora vamos imaginar uma segunda situação análoga a essa, com uma pequena diferença. A gente agora vai usar um tanque para captar essa água que está fluindo da torneira. Agora eu pergunto, depois que o tanque estiver cheio, o que acontece se nós fecharmos a válvula da torneira? É claro que não vai mais existir uma quantidade de líquido entrando dentro desse tanque. Porém, a gente pode manter um abastecimento de água por um certo tempo até que o tanque seja completamente esvaziado. Após ele ser esvaziado, nós podemos abrir novamente a válvula da torneira e repetir esse ciclo quantas vezes forem preciso. Nós podemos abrir e fechar a válvula quantas vezes forem necessárias, pois nós teremos um abastecimento aí por algum tempo até o tanque esvaziar. Ou seja, esse tanque pode ser usado para suprir algumas interrupções no fornecimento de água. O capacitor é algo semelhante. Vejamos a seguinte simulação. Nos circuitos elétricos, o capacitor funciona então como um tanque de armazenamento de energia. Essa energia pode ser usada posteriormente para acionar um sistema que necessite de uma rápida energização, como por exemplo os flashes das câmeras fotográficas. Como que isso funciona? Quando nós conectamos as placas do capacitor a uma bateria, ou seja, a uma fonte de tensão, a diferença de potencial entre esses polos da bateria faz com que os elétrons percorram esse caminho e se acumulem aqui na placa, deixando-a negativamente carregada. Já a placa que está diretamente ligada ao terminal positivo da bateria irá perder alguns elétrons, ficando então positivamente carregada. Entre essas placas irá existir então uma diferença de potencial que pode ser medida aqui através do voltímetro. E essa diferença de potencial, quando nós conectarmos esse capacitor à lâmpada, fará com que os elétrons percorram esse circuito aqui que será estabelecido, energizando assim essa lâmpada e fazendo-a emitir um grande clarão. Esse clarão vai diminuindo à medida que as cargas acumuladas nas placas vão tornando-se nulas e, consequentemente, a diferença de potencial também. A lâmpada apaga quando a diferença de potencial entre as placas é igual a zero. Dessa forma, o capacitor precisa ser novamente carregado na bateria para que o ciclo se repita. Isso é importante porque a bateria do circuito pode ser retirada por várias vezes, ou seja, essa forma de alimentação do circuito pode ser interrompida, porque o capacitor é capaz de suprir energeticamente essas interrupções, como acontece no caso do tanque de armazenamento de água, que nós comentamos anteriormente. Até aqui nós aprendemos o que é um capacitor e qual é o objetivo de um capacitor em um circuito elétrico. Por exemplo, no caso dos flashes das câmeras fotográficas, para que o flash seja liberado é necessário uma rápida liberação de energia. A pilha ou a bateria ela só consegue fazer liberações de energia aos poucos e é por isso que deve existir um capacitor com energia armazenada para que seja utilizada quando o flash for acionado. Existem capacitores de diversas formas e tamanhos, e é importante saber identificar algumas informações. Uma delas é o valor que representa a capacitância do capacitor. Esse valor ele vem acompanhado da letra F maiúsculo, que é a unidade de Faraday, que mede a capacitância. No nosso caso, nós temos um capacitor de 470 microfarads. Quando trabalhamos com capacitores, também é importante que nós saibamos qual é o lado negativo, ou seja, onde está a placa negativa desse capacitor. Em alguns modelos, essa identificação vem através de uma faixa com a identificação de negativa.
Outra forma é analisar qual é o menor terminal, que também representa o terminal da placa negativa. Outro dado interessante é observar a máxima voltagem que esse capacitor suporta, que nesse caso é 200 volts. Bom, um capacitor ele é sempre formado por duas placas, separadas por uma distância. Quando forem carregados, essas duas placas ficarão com cargas iguais e com sinais opostos. Vimos que ao conectar as placas de um capacitor em uma diferença de potencial, ou seja, em uma fonte de tensão, que pode ser uma bateria, uma pilha, por exemplo, as placas desse capacitor ficarão carregadas da seguinte forma. A placa superior vai ficar com uma carga positiva e a placa inferior ficará com uma carga negativa, ou seja, uma carga elétrica será acumulada nessas placas. Nosso objetivo agora é conseguir mensurar a quantidade de carga que um capacitor é capaz de armazenar sob uma dada diferença de potencial. Essa carga pode ser calculada através dessa equação, onde Q é a carga, C é uma nova grandeza que é chamada de capacitância, nós vamos já discutir o que isso significa, e V é a diferença de potencial sobre a qual as placas do capacitor estão submetidas. E aí agora nos fazemos a seguinte pergunta: o que é essa capacitância? Capacitância é uma nova grandeza, que significa a quantidade de carga que um capacitor pode armazenar em suas placas sob uma dada diferença de potencial. Ou seja, é uma medida da quantidade de carga que o capacitor pode receber. Quanto maior for a capacitância, maior é a carga que o capacitor pode armazenar sob uma mesma diferença de potencial. A unidade do SI para essa capacitância é o Faraday, representado pela letra F. Nós vimos que a carga armazenada por um capacitor está associada a uma constante de proporcionalidade, que é a capacitância. O nosso objetivo aqui é aprender a calcular essa capacitância para diferentes geometrias de capacitores. Para isso, nós vamos desenvolver um passo a passo. O primeiro passo para determinar a capacitância é usar a lei de Gauss para identificar qual é o campo elétrico existente entre as placas desse capacitor. Nós sabemos que a lei de Gauss é a integral fechada do campo elétrico, produto escalar com o dA, que é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Como nós estamos procurando o campo elétrico entre as placas do capacitor, essa gaussiana será desenhada de modo a envolver completamente a placa positiva do capacitor. Então, a gente vai escrever essa lei de Gauss de uma forma mais simplificada, para facilitar o nosso cálculo da capacitância. Campo elétrico, nós sabemos que é constante. dA vai ser a área da superfície gaussiana que será desenhada entre as duas placas do capacitor. Essa gaussiana vai ser feita de uma forma a aproveitar a simetria do problema, ou seja, ou um cilindro ou uma esfera, por exemplo. A carga envolvida vai ser totalmente a carga da placa positiva, já que ela vai envolver essa placa como um todo, dividido por ε0. Então, o nosso campo elétrico será calculado como sendo a carga da placa positiva, dividido por ε0 vezes a área da superfície gaussiana entre as duas placas. Então, o segundo passo para calcular a capacitância é determinar qual é a diferença de potencial elétrico existentes entre as placas desse capacitor. Vamos nos lembrar lá da definição de potencial elétrico. Nós sabemos que o potencial final menos o potencial inicial, ou seja, a diferença de potencial é igual ao negativo da integral de um ponto inicial até o ponto final de E do campo elétrico, produto escalar com o dr. Então, no nosso caso, como nós estamos querendo calcular o potencial elétrico entre as placas de um capacitor, ou seja, entre a placa positiva e a placa negativa, nós vamos representar o nosso V final pelo V
da placa positiva, que é o potencial maior, menos o V da placa negativa, que é o potencial menor, é igual ao negativo da integral da placa negativa até a placa positiva de E dr. Nós podemos fazer a seguinte manobra para eliminar esse sinal de negativo antes da integral. A gente pode inverter os limites dessa integral e deixar essa nossa diferença de potencial calculada como sendo positiva, tá ok? Então, aqui vai ficar V mais menos V menos, a diferença de potencial entre a placa positiva e a placa negativa do capacitor é igual à integral, ó, nós vamos inverter esse limite, nós vamos fazer a integral da placa positiva para a placa negativa de E dr. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular o potencial entre as placas do capacitor, onde E é o campo elétrico que é determinado através do primeiro passo, que é usando a lei de Gauss. O terceiro e último passo é, então, substituir essa diferença de potencial naquela equação que nós vimos que relaciona a capacitância com a carga e a voltagem, que é essa equação aqui, ó. Q igual a capacitância vezes a voltagem. Nosso objetivo é determinar a capacitância, então nós isolamos a capacitância aqui nessa equação e ela fica sendo dada como Q, que é a carga armazenada nas placas do capacitor, dividido por V, que é a voltagem que nós encontramos lá no segundo passo. E com isso, nós temos aqui uma equação para a capacitância de um capacitor de qualquer geometria. Seguindo esse passo a passo, nós calculamos a capacitância de qualquer capacitor. Bom, nós aprendemos aqui uma técnica para calcular a capacitância de qualquer capacitor. Então, vamos aplicar essa técnica para resolver e determinar a capacitância de capacitores com algumas geometrias comuns. O primeiro deles é o capacitor de placas paralelas. Nós vamos considerar que tenhamos um capacitor com placas retangulares de área A, separadas por uma distância D. O primeiro passo para determinar a capacitância, nós vimos que é determinar o campo elétrico entre as placas do capacitor através da lei de Gauss. Como a nossa área das placas é A, então essa equação aqui já representa o campo elétrico entre essas placas. O segundo passo é determinar a diferença de potencial elétrico entre essas placas. V mais menos V menos é igual à integral da placa positiva até a placa negativa de E dr. Lembrem-se que nós invertemos o limite dessa integral para ficar com a nossa diferença de potencial aqui positiva, calcular ela positiva, tá ok? Então, vamos substituir o campo elétrico encontrado aqui no passo 1, nessa integral, vai ficar V mais menos V menos, igual Q sobre ε0A é constante, então nós podemos deixar aqui do lado de fora da integral, vai ficar a integral de dr. Essa integral é feita aqui da placa positiva até a placa negativa. A distância entre essas duas placas é D. Então, eu vou dizer que aqui é 0 e que aqui é D. A nossa limite integral vai de 0 até D. Isso implica que a nossa diferença de potencial, V mais menos V menos, é igual a Q vezes D sobre ε0 vezes A. Essa é a diferença de potencial existente entre as placas de um capacitor de placas paralelas, ok? Aplicamos, então, o terceiro e último passo, que é o passo que nós encontramos a capacitância. A capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Então, isso implica que a nossa capacitância, substituindo essa diferença de potencial aqui nessa equação, nós vamos ficar que a capacitância é ε0A dividido por D. Essa é a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Observem que esse resultado só depende dos fatores geométricos desse capacitor. ε0 é uma constante, A é a área das placas e D é a distância que separa essas placas. Ou seja,
essa capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Vamos ver aqui uma simulação que vai nos mostrar bem como que modificar esses parâmetros de área e distância de separação influencia na capacitância de um capacitor com essa geometria. Então, inicialmente aqui, nessa simulação, nós temos um capacitor com separação de placas 6 milímetros, essa é a distância entre essas duas placas, e uma área de placa de 200 milímetros quadrados. Isso fornece uma capacitância para esse capacitor de 0,3 picofarads. Vamos então aumentar a área dessas placas. Olha só o que está acontecendo com a capacitância. A capacitância também aumenta. Vamos diminuir essa distância entre as placas de separação. Olha o que acontece com a capacitância. Também aumenta, tá? Então, conforme a gente modifique esses parâmetros geométricos, a capacitância também é modificada, diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. O que isso contribui para o armazenamento de carga nas placas do capacitor? A gente observa que quanto maior for a capacitância, maior é a capacidade de armazenar carga. Nesse caso, a carga armazenada está 2,66 picocoulombs. Agora, se a gente reduzir a área das placas, a carga que vem sendo armazenada também diminui. Se a gente aumentar a distância de separação, a carga armazenada também diminui. Nós vamos agora calcular a capacitância de um capacitor cilíndrico. Aqui nós temos um capacitor cilíndrico, são duas placas cilíndricas coaxiais, uma positiva, que tem raio A, e outra negativa, que tem raio B. Para calcular a capacitância desse sistema, o primeiro passo é usar a lei de Gauss para encontrar o campo elétrico entre as placas. A nossa superfície gaussiana vai ser desenhada aqui entre as duas placas, a positiva e a negativa, e nós vamos dizer que o raio da superfície gaussiana é Rzinho, onde Rzinho é um ponto entre A e B. Então, o campo elétrico é igual a Q sobre ε0 vezes A, onde A é a área da nossa superfície gaussiana, que nesse caso é 2πr vezes L, a área de um cilindro, já que essa é a simetria desse problema. Substituindo então essa área na equação do campo elétrico, nós ficamos que é igual a Q sobre 2πε0 vezes R vezes L. Esse é o campo elétrico entre as placas de um capacitor cilíndrico. Segundo passo é determinar a diferença de potencial entre as placas desse capacitor. Nós fazemos isso aplicando essa equação. V mais menos V menos é igual à integral da placa positiva até a placa negativa do campo elétrico que foi determinado anteriormente através da lei de Gauss vezes dr. O campo elétrico que nós encontramos foi Q sobre 2πε0R vezes L. Substituindo, então, esse campo elétrico nessa integral, nós vamos encontrar a seguinte. V positivo menos o potencial da placa negativa, ou seja, a diferença de potencial entre as placas é igual. Vamos colocar aqui fora da integral todas as constantes. Q sobre 2πε0L, integral de dr sobre R. Qual vai ser o limite dessa integral? A nossa integral vai da placa positiva, que tem raio Azinho, até a placa negativa, que tem raio Bzinho. Resolvendo, então, essa integral, nós vamos ficar aqui. V mais menos V menos é igual a Q sobre 2πε0L. A integral de dr sobre R é um ln, ln de B menos ln de A. Tem uma propriedade do ln que diz que se eu tiver a subtração dos ln's, é análogo a fazer o quociente desses dois, né? Então, a gente pode escrever que a nossa diferença de potencial, e agora eu vou representar aqui por ΔV, é Q sobre 2πε0L, ln de B dividido por A. Então, essa é a diferença de potencial existente entre as placas desse capacitor cilíndrico. E aí nós vamos agora para o terceiro e último passo. Agora nós usamos a definição de capacitância, que é C igual a carga sobre a diferença de potencial entre as placas,
A diferença de potencial nós acabamos de determinar, que é Q sobre 2π ε0L ln de B sobre A. Aplicando essa diferença de potencial à equação da capacitância, nós chegamos que a capacitância de um capacitor de placas cilíndricas é igual a 2π ε0 L sobre o ln de B sobre A. E mais uma vez, essa capacitância só depende dos fatores geométricos do capacitor. L é o comprimento desse capacitor cilíndrico, B e A são os raios das placas cilíndricas desse capacitor. Novamente, assim como no caso dos capacitores de placas paralelas, a capacitância depende apenas da geometria. Vamos agora calcular a capacitância da última geometria que nós vamos trabalhar, que é um capacitor de geometria esférica. Esse tipo de capacitor é formado por duas esferas, uma carregada positivamente, outra carregada negativamente. A esfera positiva tem raio Azinho e a esfera negativa tem raio Bzinho. Para resolver essa capacitância, nós primeiro passo, aplicar a lei de Gauss para encontrar o campo elétrico existente entre essas duas placas, Q sobre ε0 vezes A. Nesse caso, o A é a área da superfície gaussiana que é desenhada entre as duas placas esféricas. A nossa superfície gaussiana também é esférica, aproveitando da simetria do problema, que tem área 4π rzinho ao quadrado. Substituindo essa área na equação ali da lei de Gauss, o campo elétrico é Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Esse é o campo elétrico entre as placas do capacitor esférico. O segundo passo, então, é determinar a diferença de potencial entre as placas desse capacitor. V menos V- é igual à integral da placa positiva até a placa negativa do campo elétrico dr. O campo elétrico nós obtemos lá no primeiro passo, que é Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Substituindo esse campo elétrico ali, nós vamos ficar com V menos V- igual. Vamos colocar todas as constantes fora da integral. E a nossa integral, então, vai ficar dr sobre R ao quadrado. Quais são os limites dessa integral? A placa positiva tem raio Azinho e a placa negativa tem raio Bzinho. Então, a nossa integral vai de A até B. Resolvendo essa integral, a integral de dr sobre R ao quadrado é menos 1 sobre R. Então, isso implica que o V menos V- vai ser igual a Q sobre 4π ε0 menos 1 sobre R nos limites de A até B. Fazendo, então, essa substituição, nós chegamos que a diferença de potencial V menos V- vai ser igual a Q sobre 4π ε0, 1 sobre A menos 1 sobre B, já invertendo para eliminar o sinal de negativo do 1 sobre R, tá certo? Essa é a diferença de potencial entre as placas do capacitor esférico. Então, a diferença de potencial entre as placas do capacitor nós encontramos como sendo Q sobre 4π ε0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Podemos reescrever essa diferença de potencial de maneira a simplificar, tá certo? Dessa forma. Q sobre 4π ε0, a gente faz aqui o MMC, ó, Ka vezes B, e em cima vai ficar B menos A. Com isso, a gente aplica aqui na definição de capacitância, que é a carga dividido pela voltagem, e então a gente vai encontrar que a nossa capacitância é igual a 4π ε0, que multiplica AB sobre B menos A. Essa é a capacitância de um capacitor de placas esféricas. E mais uma vez, assim como nos casos anteriores, essa capacitância depende apenas dos parâmetros geométricos. 4π ε0 é constante e A e B são os raios, respectivamente, da esfera positiva e da esfera negativa.